Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou começar o primeiro capítulo da série sobre o São Padre Pio, um dos maiores santos da Igreja Católica, que vem nos inspirando até nos dias atuais, com sua fé e santidade, que são exemplos para nós cristãos até os dias de hoje. Francesco Forgione, que o mundo conheceria como Padre Pio, nasceu em 25 de maio de 1887, em Pietrelcina. Era uma vila rural na região de Campania, na Itália. Desde os primeiros anos, sua vida foi marcada por eventos e comportamentos que indicavam uma alma profundamente conectada ao transcendente. Este capítulo explora a infância de Francesco, destacando os primeiros sinais de santidade, sua relação com o mundo à sua volta e os desafios que enfrentou enquanto respondia ao chamado divino. Francesco teve uma infância singular. Ele sempre foi uma criança introspectiva e reservada, sempre distante das atividades típicas de seus colegas. Ele não gostava de brincadeiras infantis, preferindo sempre momentos de silêncio e oração. Essa peculiaridade não passava despercebida, pois seus pais e vizinhos relatavam que ele era diferente. Ele evitava jogos ruidosos ou competitivos e sentia-se mais atraído por momentos de introspecção e pela contemplação da natureza. Essa aversão às brincadeiras infantis estava profundamente ligada à sua sensibilidade espiritual, que desde muito jovem, a gente percebe que ele experimentava uma conexão intensa com o sobrenatural. Ele frequentemente dizia ver e conversar com Jesus, Maria e os anjos. Embora essas visões fossem uma fonte de alegria, também o tornavam genuinamente ciente da presença constante do bem e do mal. Ainda criança, Francesco começou a enfrentar ataques espirituais, que descreveu como uma luta contra forças demoníacas, tentando desviá-lo de sua vocação. Os Forgione eram agricultores pobres, mas sua casa era repleta de fé e devoção. Maria Josefa, sua mãe, ensinou-lhe orações e o encorajava a frequentar a igreja desde pequeno. Já seu pai, Grazio Mário, mesmo sendo analfabeto, era um homem de fé prática e fez grandes sacrifícios para apoiar o filho. O esforço mais notável foi emigrar para os Estados Unidos, em busca de trabalho, enviando dinheiro para que Francesco pudesse estudar e se preparar para a vida religiosa. Na infância, Francesco mostrava um respeito inabalável pelas coisas sagradas. Ele costumava construir pequenos altares em casa, onde passava horas e horas orando. Desde cedo demonstrou uma compaixão extraordinária pelos outros. Quando algum vizinho adoecia ou enfrentava dificuldades, Francesco era visto rezando por eles, algo incomum para uma criança da sua idade. Uma das maiores características da infância de Francesco foram suas visões impressionantes. Ele via anjos da guarda e sentia a presença de santos como companheiros constantes. Essas experiências eram tão comuns para ele que ele acreditava de fato que todos compartilhavam delas. Mas somente mais tarde, ao falar com seus pais e padres da igreja local, Francesco percebeu que suas experiências eram excepcionais e únicas a ele. No entanto, junto com essas consolações espirituais, ele enfrentou o que chamou de provações interiores. Francesco sentia que forças malignas tentavam perturbá-lo, especialmente quando estava em oração. Ele relatou que sentia empurrões, ouvia sussurros ameaçadores e, às vezes, ficava fisicamente exausto após essas batalhas invisíveis. Francesco sempre teve uma saúde delicada. Sempre sofreu com febres misteriosas e dores intensas que não podiam ser explicadas pela medicina da época. Essas doenças o acompanhariam durante toda a sua vida, mas nunca diminuíram sua fé ou desejo de servir a Deus. Ele via suas enfermidades como uma forma de purificação e como um meio de se aproximar do sofrimento de Cristo, o que fez com que essas enfermidades o tornassem ainda mais próximo de Jesus. Mesmo com a saúde frágil, Francesco ajudava sua família no trabalho rural. Durante os intervalos, ele lia livros religiosos, especialmente a Bíblia, e meditava muito sobre a palavra dos santos. Essa prática foi fundamental para nutrir sua espiritualidade e reforçar sua determinação em seguir a vida religiosa. Aos 10 anos, Francesco começou a sentir o chamado à vida religiosa de forma mais clara. Ele expressou a seus pais o desejo de se tornar um frade capuchinho, atraído pela simplicidade e austeridade da ordem. No entanto, Pietrelcina era uma vila isolada e sem recursos para oferecer educação religiosa avançada. Determinados a ajudá-lo, seus pais matricularam-no em uma escola local e, mais tarde, em uma instituição religiosa fora da vila. O custo desses estudos era alto, mas Grazio Mário, seu pai, não hesitou em emigrar para a América. Esse sacrifício não apenas sustentou os estudos de Francesco, mas também demonstrou a profunda fé e apoio incondicional de sua família à sua vocação.
Em 1903, aos 15 anos, Francesco foi aceito no noviciado dos frades menores, capuchinhos, em Morcone. Lá, ele adotou o nome Frei Pio em homenagem a São Pio V. No noviciado, sua dedicação à oração, ao estudo e à penitência chamou a atenção de seus superiores. Mesmo jovem, demonstrava uma maturidade espiritual impressionante, que o destacava entre os outros frades. Durante esse período, sua experiência mística e ataques espirituais continuaram. Frei Pio confiava esses eventos a seus superiores e confessores, que o aconselhavam a enfrentar as dificuldades com coragem e fé. Sua saúde continuava frágil e ele precisou retornar a Pietrelcina várias e várias vezes para que pudesse se recuperar. Apesar dessas interrupções, ele nunca perdeu sua determinação. Os primeiros anos de Francesco Forgione são um testemunho vivo de como Deus prepara seus escolhidos desde o início. Sua infância foi marcada por sinais de santidade, sacrifícios familiares e desafios espirituais que moldaram sua força interior. Esses anos revelam um papel central da família, da comunidade e da oração em sua formação, estabelecendo a base para a missão extraordinária que o aguardava. Com uma fé inabalável, Francesco enfrentou provações que teriam desanimado muitos, mas que para ele foram oportunidades de crescimento espiritual. A partir daqui, Frei Pio iniciaria sua jornada no serviço a Deus, uma caminhada repleta de milagres, sofrimentos e transformação espiritual. O próximo capítulo vai sair aqui nessa playlist da série de São Padre Pio. Aguardo sua presença. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar e de deixar aqui embaixo o seu comentário. Até o próximo vídeo.